O seu conteúdo precisa criar conexão com as pessoas. Nós falamos com pessoas. E como criar essa conexão? Como que a gente consegue criar conteúdo, seja um texto, um vídeo, áudio, onde as pessoas se conectem, entendam e, quem sabe, se for o caso, se interessem pelo nosso trabalho? Esse é o assunto do nosso episódio de hoje. Você está no PSF Cast, o podcast da Psicologia Sem Fronteiras. Psicologia, marketing, empreendedorismo e inovação. Sejam bem-vindos ao episódio 8 do nosso PSF Cast, o podcast do Psicologia Sem Fronteiras. Hoje falaremos sobre conexão. Mas antes, pessoal, eu quero te convidar a conhecer a empresa do meu amigo Fernando Romero, que está aqui filmando com a gente, que é a It's Flow. Falei certo, Fernando? No Instagram você pode procurar por It's Flow, você pode procurar o Instagram do Fernando e chegar até It's Flow. Esse podcast está sendo gravado pelo Fernando, pela sua equipe. Se você quer gravar reels, vocês já repararam a qualidade dos cortes, dos reels os reels desse nosso podcast? Se você ainda não viu, pode entrar lá no Instagram Marketing para Psicólogos, pode entrar no Instagram meu, Bruno Rodrigues PC, pode entrar no Instagram do Fernando, do It's Flow, para ver de outros clientes que eles têm. Trabalho maravilhoso. Então, recomendo para quem quiser fazer sozinho, você que está aprendendo, começando, sempre lembrando aqueles estágios que eu sempre falo. Tem profissionais da psicologia que estão começando, então faz sozinho, faz no seu celular, vai aprendendo. Agora, quem já tem condições, o ideal é você ter mais tempo, e para ter mais tempo você vai delegar, você vai contratar alguém para fazer. E quem quer o máximo do nível, eu recomendo o trabalho do Fernando Romero e toda a sua equipe. Então, eles gravam vídeos, podcasts, tem um espaço maravilhoso, enfim, recomendo, vão lá conhecer. Então vamos lá, pessoal. No ano de 2013, voltando para a linha do tempo, eu comecei a fazer uma especialização na PUC de São Paulo. O tema da especialização era a imagem corporal na contemporaneidade. É uma palavra difícil de falar, provavelmente eu falei errado, mas basicamente tinha um viés psicanalítico e falava de psicossomática, falava da nossa relação com o corpo. É um tema que eu gosto muito, sempre estudei. Inclusive, recentemente eu fiz uma especialização em psicossomática, aí num viés da psicologia junguiana, da psicologia analítica. Mas lá em 2013, essa pós-graduação na PUC, eu aprendi muito sobre psicossomática, por esse olhar da psicanálise. E eu lembro que eu saía das aulas da especialização, chegava em casa encantado. Eu ia entendendo essas relações da mente, das emoções com o corpo. E aí, eu tinha a minha lista de e-mails, onde eu mandava os textos por e-mail. Eu comecei a escrever uma série de textos para falar sobre o que eu estava aprendendo. Qual que é o grande desafio nosso na psicologia? É escrever textos, conteúdos, onde a gente consiga falar de forma simples, onde a gente pega o complexo, que é o que a gente estudou, o ser humano é complexo, mas mostra para as pessoas de forma simples, não simplória, de uma forma que eles entendam. E como que eu conseguia fazer isso? Eu tentei usar as palavras mais adequadas. E aí, eu escrevi uma série de textos chamado A Origem Emocional das Doenças. E eu quero deixar bem claro que nessa especialização, ou em todas as outras que eu já fiz, não, em momento nenhum, fala que as doenças têm origem emocional apenas. Deixar isso bem claro. E nesses meus textos, A Origem Emocional das Doenças, a primeira coisa que eu falo ali na frase, lembro até hoje, era justamente isso. Gente, estou fazendo ali uma especialização, etc. E não estou dizendo que todas as doenças têm origem emocional, mas essas emoções interferem em todas as doenças. E aí eu comecei a explicar nesses textos toda a questão do sistema límbico, de como as emoções interferem. E esses textos, era isso. Eu tentava mostrar de uma forma simples o que eu estava aprendendo. E os feedbacks eram o máximo, era maravilhoso. Porque as pessoas respondiam, nossa, Bruno, eu nunca imaginei que as emoções pudessem interferir. Eu dava muitos exemplos do dia a dia. Como que as emoções interferiam na nossa saúde, desde o momento que você está ali com medo, com pânico, coração disparando,
os pelos do braço se arrepiando, toda a questão que nós sabemos, nós, profissionais da psicologia, o quanto as emoções, os pensamentos interferem no todo, o todo interfere nas emoções, nos pensamentos. E essa série fez muito sucesso. Eu lembro que nessa época já existia o Facebook, já era usado, e algumas páginas de psicologia começaram a publicar esses textos. Teve uma vez que eu até pesquisei, tinha sites que publicaram esse texto sem autorização, mas aí é outra história. Sempre que eu falo nesses textos, algumas pessoas me pedem, Bruno, manda pra mim. Não, eu não mando. Faz tempo que eu nem releio. Naquela época, 2013, fazia sentido, 10 anos atrás. Provavelmente hoje eu escreveria de uma outra forma. E teve um dia, numa aula da pós-graduação, que o tema foi a questão da disfunção erétil, do aparelho reprodutor masculino, e foi falado muito sobre isso. E aí, eu pensei, tá, vou escrever um texto sobre isso? E eu escrevi. Como que eu vou falar sobre esse tema de uma forma que as pessoas entendam? E assim, as pessoas, o grande público. E é claro, eu falava em disfunção erétil, mas eu explicava, gente, quantos homens que reclamam, que broxaram. E aí eu usava algumas expressões, falava científica, usava expressões populares para as pessoas entenderem. E aí, uma curiosidade. Nessa semana da aula da pós-graduação, eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha pensado o seguinte, que estranho, por que a maioria das minhas pacientes são mulheres? Na época, a maioria das minhas pacientes eram mulheres. E eu sabia que dos colegas psicólogos também. E aí, o motivo? A mulher tem maior facilidade para lidar com as emoções, o homem foge. Não sei, sabe? Não sei quais são os motivos exatos, quais eram na época, mas eu escrevi o texto. E eu lembro que nesse texto eu tentava deixar bem claro. Eu vou falar com as minhas palavras o que eu lembro, eu falava alguma coisa do tipo. Existem homens que estão tendo ali problemas de ereção, já foram no médico, e o médico, que é a autoridade máxima em saúde, no imaginário coletivo da sociedade, o médico faz os exames, fala para esse homem que não tem nenhum problema físico e recomenda, pode ser emocional, procure um psicólogo, procure uma psicóloga. Quantos desses homens que descobrem aí que o que é questão emocional? E aí eu começo a explicar possíveis motivos emocionais para estar acontecendo aquilo. Desde o mais simples, ansiedade. A pessoa está ali ansiosa, quer performar, quer mostrar não sei o quê, que pode isso, que pode aquilo, está nervoso com a situação e tem a disfunção, ou na linguagem popular, broxa. E entre outras questões, indo pela psicanálise, uma questão mais ligada a poder, a força, enfim. E aí, gente, o que aconteceu? Na semana seguinte, 7 homens marcaram consulta comigo. 7 homens. E por que eu estou dizendo isso? Olha que interessante o poder do conteúdo, o poder de um texto que conectou com as pessoas. E, enfim, jamais falaria de nenhum paciente aqui, de nenhuma questão, mas foi muito curioso 7 homens entrarem em contato. E claro que sim, a maioria deles comentaram que buscavam algo sobre esse tema. Eles comentaram que leram um texto. E olha que interessante, gente, vários falaram a mesma coisa. Bruno, quando eu li o seu texto, eu entendi o que acontece. E eu perguntei assim, mas o médico não te falou para buscar um psicólogo? Ele falou assim, sim, Bruno, mas eu não entendi o que era isso. Porque para mim, psicólogo era conversar. Tá doido? Eu vou lá na psicóloga falar que eu tô broxando? Olha só a linguagem, a comunicação. Mas quando eu li o seu texto, Bruno, eu entendi que de fato deve ter alguma coisa na nossa cabeça, na nossa emoção que interfere. Olha que curioso, gente. Por isso que quando nós formos criar os conteúdos, pode ser o vídeo, pode ser um Reels, um post, uma live, uma palestra, precisa conectar. Você precisa ter empatia de se colocar no lugar do outro. Não adianta falar psicologuês, ficar falando palavras difíceis. Você que é médico, a mesma coisa. Você que é advogado, a mesma coisa. Fale sim os termos, mas explica. E eu vou dar aqui, para quem estiver no vídeo vai ver eu mexendo as mãos, para quem estiver no Spotify tenta imaginar. Gente, se o cara ele acha
que ir no psicólogo é conversar, e quando o médico fala para ele ir na psicóloga para ajudar, não tem conexão ali. Ele não vai. O que o médico falou não vai fazer sentido. Mas quando a pessoa entende como que aquilo pode auxiliar, ele deu um passo a mais. Aí conecta a mensagem. Eu tenho certeza que o seu conteúdo pode ajudar muitas pessoas. Muitas pessoas. Só que muitas pessoas nem têm noção. E aí eu vou falar uma coisa que muito do fundo do coração. Teve momentos que eu já pensei em parar de falar em marketing para psicólogos. Mas, gente, eu sinto isso como uma missão de vida. Eu tento auxiliar colegas de profissão a levarem o trabalho para mais pessoas. Por quê? Eu acredito muito na psicologia, no poder transformador da psicologia, no nosso trabalho de profissionais da psicologia, para impactar a sociedade. Para quem já está feliz, ficar mais feliz ainda. Para quem está bem, ficar melhor ainda. Para quem está em sofrimento, trabalhar suas questões. Nós podemos chegar nas empresas, nas escolas, na questão jurídica, em tudo. É um trabalho incrível e, para mim, a palavra é essa, me angustia, podem me analisar. Eu fico angustiado às vezes de ver colegas de profissão cheio de potencial. É a psicóloga que é muito boa, muito inteligente, tem muito conteúdo, mas não sabe levar para o mundo. É o psicólogo também muito capacitado, cheio de vontade, mas não sabe divulgar o seu trabalho. E aí, por outro lado, como eu fico feliz de ver colegas crescendo. Claro que eu acompanho mais de perto pessoas que fizeram os meus cursos, mas também tem vários casos de pessoas que acompanharam os conteúdos meus e foram colocando em prática. Aliás, a diferença de alguém que vai ter sucesso e não vai ter, vai ser a prática, vai ser a pessoa colocar em ação. Quer ver uma coisa bem curiosa? Era comum eu abrir inscrições para o curso Marketing para Psicólogos, várias pessoas se inscreverem, e logo nas primeiras semanas os alunos comentarem assim: Bruno, já tive resultados, já estou com mais 2, 3, 4, 5 pacientes. E aí eu pensava assim, uai, mas eu nem liberei as aulas mais importantes, só liberei as primeiras aulas. E sabe por que eles tinham resultados? Porque antes de abrir inscrições para o curso, eu sempre faço uma semana gratuita. E na semana gratuita eu ensino de verdade algumas formas, algumas técnicas, alguns meios de divulgar. E aí essas pessoas, elas colocavam em prática. Alguém que nunca fez movimentos de marketing, quando faz, naturalmente tem resultado. Mas atenção, movimentos, quando eu falo movimentos de marketing, não estou falando de criar um Instagram, de fazer posts apenas. Marketing não é intuitivo. Você precisa aprender a fazer marketing. Marketing não é intuitivo, não é você pensar assim, eu vou fazer o que os outros estão fazendo, eu vou fazer um post, eu vou fazer uma live. Você não aprende marketing vendo os outros fazendo. Marketing é um método, é um passo a passo. O que tem de gente que perde tempo nas redes sociais, e eu vou ser muito sincero, se é para você usar as redes sociais sem saber usar as redes, não faça. Aí vai ser a psicóloga que tem ali alguns seguidores, faz postagens, ninguém curte, os posts não se conectam, ela gasta tempo nas redes sociais, gasta energia e não tem resultado. É melhor você parar de usar as redes sociais. E marketing não são só as redes sociais, tem várias formas de fazer marketing fora das redes sociais. Enfim, no meu curso, aí fazendo a propaganda, eu ensino desde formas usando a internet e formas sem usar a internet. Mostro formas onde você aparece, formas onde você não aparece. Bruno, não quero mostrar meu rosto. Tudo bem. Há formas de você fazer marketing sem mostrar o rosto. Desde anúncios no Google, anúncios no Instagram, até vídeo, onde tem só o áudio. Gente, tem muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast em alguma plataforma de áudio. Imagina alguém que nem me conhece, não sabe como é meu rosto. Eu sou lindo, tá, gente? Sou simpático. Imagina, agora a pessoa ficou curiosa, vai me procurar. Diminui a expectativa, diminui. E aí a pessoa só me ouve. Você pode ter um podcast, você pode gravar vídeo no YouTube e colocar slide ao invés de você aparecer. Você pode fazer isso. Eu tenho alunas psicólogas que não têm vontade de mostrar o rosto. Elas fazem vídeos onde tem a voz delas, a voz, e vai aparecer num slide ou outro, e algumas que inclusive que é só
um slide só, uma página, uma tela com o nome do tema no YouTube e o áudio de fundo. Olha quantas possibilidades. Tem gente que quer escrever apenas. Tem várias psicólogas bem-sucedidas escrevendo. Eu vou citar aqui, até para vocês, quem quiser ir procurar, a Gabriele Ribas. Ela trabalha com escrita terapêutica. A Gabi Ribas, gente, você encontra ela no Instagram, Caderno da Gabi. Ela é escritora, ela tem vários livros escritos, ela tem curso ensinando a escrever. A Leia Faustino, também uma escritora incrível, uma psicóloga que é escritora. A Leia, inclusive, criou uma editora de livros. Conheçam lá a editora de livros da Leia. Enfim, olha quantas possibilidades de atuação, quantas possibilidades de você espalhar o seu conteúdo. E aí, algumas sugestões mais profundas aqui. Quando a gente pensa em conexão com o público, você precisa pensar o seguinte: quais são as principais dores do meu público? Interrogação. Quais são as principais dores? Digamos que eu fosse criar uma série de textos para homens com baixo autoestima. Quais são as dores desse homem? Para quem eu quero falar? Homem de qualquer idade, um homem solteiro, um homem casado? Quais são as dificuldades? Ah, Bruno, eu quero fazer conteúdo para homens que estão na fase de transição de carreira, estão abandonando o emprego, querem o emprego dos sonhos, eu trabalho com carreira. Qual é a dor desse homem? O que ele pensa? Quais são as dúvidas? Ah, eu vou abandonar o meu emprego, que eu tenho estabilidade, mas por outro lado, eu não aguento mais esse emprego, eu estou infeliz nesse emprego, eu tenho vontade de começar algo novo, mas eu tenho medo de não dar certo. Quais são as dores? Quais são os medos do seu público? Eu estou dando aqui um exemplo, você vai usar na sua questão. E quando for criar o seu conteúdo, repito, quando eu falo conteúdo, pode ser artigo, pode ser texto, pode ser vídeo, pode ser áudio, você vai pensar nessas dores, nesses medos. Outra coisa, gente, outra dica. Tente entender qual é o vocabulário do seu público. Não adianta usar palavras difíceis, pode usá-las, mas use o vocabulário do seu público. Eu lembro até hoje de uma psicóloga, de uma aluna, que ela fazia um belíssimo trabalho com o público feminino. E aí dentro desse trabalho, ela falava com mulheres casadas, ela falava com mulheres divorciadas, e ela falava com mulheres também, dentro do público dela tinha uns subnichos, com mulheres que estavam solteiras, mas queriam se casar. Lembrando que existem mulheres, existem homens que pode ser que nunca vão se casar porque não querem. Isso é uma questão. Nesse caso da minha aluna, ela trabalhava com mulheres que desejavam, que sonhavam se casar. E ela criava conteúdos, mas geralmente não tinha conexão. Porque ela tentava falar com jeito, com cuidado. E hoje em dia, a gente tem que tomar de fato cuidado por várias questões, mas também sempre tem aquelas pessoas, parece que estão ali esperando nas redes sociais para você escrever ou falar algo e te cancelarem. E aí, ela viu as minhas aulas quando eu falei assim, conheça o vocabulário do seu público. E ela comentou para mim, Bruno, geralmente essas mulheres, quando vêm no consultório, elas me falam, eu tenho medo de ficar pra titia. O que é ficar pra titia? Ela perguntava. A minha tia que falava, você não vai casar, você vai ter 50 anos, 60 anos, você não vai casar, não sei o quê. Então, olha só, a expressão medo de ficar pra titia. E um dia eu recomendei à minha aluna, faz um post usando essa expressão. Ela falou, Bruno, mas eu acho tão feia essa expressão, mas é a que seu público está usando. E aí, anota aí, a minha aluna fez um post. Imagina um post no Instagram e ela escreveu assim, tenho medo de ficar pra titia. Tinha só isso escrito no post, era a imagem. E na legenda, ela escreveu ali um textinho lindo. O que aconteceu? Esse post bombou. Pessoas que passavam por essa situação viram o post, leram na hora e se identificaram. Quantas pessoas que, enfim, não lembro o que ela escreveu. Claro que também tem pessoas que tinham ali seus 40, 50, 60 anos, solteiras e querem ficar solteiras. Pode ser que não gostaram, mas era para um público específico. Bombou. A amiga que conversa com isso com a outra amiga mandou, olha lá, amiga, o que a gente conversou. E claro que nesse texto ela falava mais sobre a autoestima feminina.
que aí não vou tentar entrar no mérito, não sou especialista no assunto, mas ela convidava a pessoa a pensar, será que a gente só vai ter valor se tiver um marido, se não sei o quê? Enfim, é o pouco que eu lembro, mas o que mais me marcou foi essa conexão, medo de ficar pra titia. E na legenda ela explicou, ela contextualizou, conecte-se com o seu público, tá, gente? Essas dicas que eu dei para vocês, a gente chama dicas de copywriting. Ou um copywriter, com R no final, é alguém especialista nessa escrita. Dicas de copywriting para você aprender a escrever com conexão. Vocês que são alunos do curso Marketing para Psicólogos, têm aulas sobre isso no curso e aulas específicas para psicologia, tá bom, gente? Tudo dentro do nosso código de ética, como trabalhar com essas questões, tá bom? E você que ainda não faz o curso, te recomendo a se inscrever no curso Marketing para Psicólogos. Então, para concluir nesse episódio 8, nesse ano de 2013, eu fazendo essa especialização, eu escrevi uma série de textos sobre esse assunto. Esses textos me renderam, sim, novos pacientes. Pessoas que receberam o texto de alguém que encaminhou para ela e vieram fazer terapia comigo. Eu fiz uma série de palestras sobre esse assunto. Aliás, eu vou contar agora para encerrar o podcast. A primeira palestra que eu fiz, eu cometi um erro simples. Eu já tinha mandado os textos, eu nem pensava em fazer essas palestras, mas a repercussão foi tão boa, muitas pessoas respondendo os textos, que eu pensei assim, vou fazer uma palestra paga. E eu cobrei R$50 nessas palestras, no meu consultório, cabiam 10 pessoas. E qual foi o meu erro? Eu não cobrei antes das pessoas. Eu nem sei como eu poderia ter cobrado na época, não tinham muitos meios de pagamento. Talvez depósito na conta. E como eu não cobrei, algumas pessoas ficaram com preguiça e não foram. 2 faltaram. Mas fez falta, porque eu já tinha feito meu planejamento ali com 10 pagantes, dava R$500, enfim, eu tinha as minhas contas ali na época. E eu lembro que 10 pagantes a R$50 dava R$500, para eu fazer uma palestra de 2 horas no meu consultório. E uma coisa legal que eu fiz, aí um ponto positivo, depois que as pessoas se inscreviam, eu pedia para elas escreverem resumidamente um pouco da questão de saúde delas. Para quê? Para fazer uma palestra mais personalizada. Não adianta eu ficar falando ali, sei lá, de uma doença na palestra que ninguém tinha. Então eu fiz aí uma palestra mais personalizada. Só que ficou uma grande lição. Se eu tivesse cobrado de todo mundo, a pessoa faltou, paciência. O problema é dela, sabe, gente? Mas ela pagou, ela não foi. E aí, nas próximas vezes, elas pagaram antes. Acho que na época eu já usava o PagSeguro, nem sei se existe ainda o PagSeguro. E aí eu fui aprendendo. A gente vai errando e vai aprendendo. Mas vejam, eu usei um tema que eu vi que as pessoas tinham interesse, eu dei conteúdos gratuitos e vendi essas palestras. Eu nem conhecia ainda o mundo digital, nem conhecia ainda os cursos digitais, eu conheceria no ano seguinte, 2014. Aproveite. Quando você vê que um assunto que você trouxe para sua audiência está bombando, aproveite, quem sabe fazer uma palestra no Zoom, uma palestra usando o Google Meeting, ou mesmo uma palestra presencial, um grupo de estudos, enfim. Às vezes, a nossa audiência entrega de graça o que elas têm interesse. Às vezes, você quer falar de um assunto, mas eles pedem outro. Aproveita, se for do seu interesse. Espero que tenham gostado desse nosso episódio 8 do nosso PSF Cast. Episódio cheio de conteúdo. Eu vi que uma das pessoas comentou em um dos últimos vídeos, Bruno, se esses conteúdos gratuitos já me ajudaram tanto, imagina os cursos? Exatamente. E eu posso te dizer que os cursos são muito mais profundos, tá bom? Se esses conteúdos já estão te dando ideias, imagina você ter um método para colocar tudo em prática. Nós sempre temos presentes para dar para vocês. Eu te convido a entrar lá no nosso Instagram, @marketingprapsicólogos, e mandar uma mensagem lá no inbox dizendo: acabei de assistir o episódio 8. Tem que falar, tá, gente? Senão vão achar que você assistiu o 7, o 6, algum anterior. E curtam as nossas postagens. Tem muito conteúdo de valor lá no Instagram. Se você ainda não segue, passa a seguir. @marketingprapsicólogos. Deixe as suas perguntas, deixe os seus comentários. Como o Fernando, ele nem me lembrou hoje, mas ele sempre me lembra.
curta, você que está no YouTube, curta esse vídeo, compartilha, clica no sininho. Gente, se você gostou, compartilha com mais pessoas. Conhecimento é uma das poucas coisas que quanto mais você compartilha, mais se multiplica. Você não vai ficar pobre de compartilhar coisa boa. Pode compartilhar à vontade, tá bom? Espero vocês no nosso episódio 9. Até breve.